Em 2015, o governo dos Estados Unidos tomou uma decisão que foi muito silenciosa, totalmente burocrática e, absolutamente sem precedentes. Eles concederam a aposentadoria integral por invalidez a um veterano militar. E o motivo explícito que está lá documentado nos laudos médicos oficiais é que o coração desse homem foi severamente danificado por, e aqui eu vou citar o termo exato, radiação eletromagnética não ionizante de banda larga. Nossa, isso é muito específico. Demais, né? E o detalhe é que isso aconteceu enquanto ele patrulhava uma floresta britânica lá em 1980. Olá, eu sou a Marina. E eu sou o Lucas. E este é o Side Quests of Reality. O nosso mergulho profundo de hoje vai direto para as provas físicas, para os áudios em tempo real e para os documentos que simplesmente forçaram o governo a admitir que algo fisicamente anômalo atacou um de seus soldados. Com certeza. E para quem nos escuta entender a magnitude dessa admissão oficial, a gente precisa ir exatamente para essa floresta, sabe? Porque o cenário muda completamente a forma como interpretamos os dados aqui. O contexto muda tudo. Exato. O calendário marca 26 de dezembro de 1980, 3 da manhã. Aquele frio intenso, daqueles que cortam a pele mesmo, no meio do inverno. A gente tá na floresta de Handlesham, na costa leste da Inglaterra. E esse detalhe geográfico é vital. Porque não é só um bosque isolado no meio do nada, certo? Nem de longe. Essa mata faz fronteira direta com duas instalações militares gigantescas. As bases aéreas de Half Bentwaters e Half Woodbridge. E lembrando, estávamos no auge da Guerra Fria. Sim. O nível de tensão era absurdo. E essas não eram bases comuns. Não mesmo. Elas operavam sob o comando dos Estados Unidos, na OTAN, e formavam uma das presenças militares americanas mais críticas e estratégicas de toda a Europa. Elas abrigavam caças A-10 Thunderbolts e um arsenal bélico pesadíssimo. E tem aquele detalhe que todo mundo comenta, né? Embora nunca confirmado com todas as letras pelo governo americano, é um segredo aberto que elas guardavam armas nucleares táticas. Ou seja, os protocolos de segurança ali não toleravam qualquer tipo de brincadeira. Se um animal de grande porte acionasse um perímetro, a resposta era massiva. Ninguém estava lá para dar um passeio na floresta. Exato. O nível de alerta estava no máximo absoluto o tempo todo. O que já nos joga direto para os eventos daquela primeira noite. Imagina, os militares em patrulha, veem luzes coloridas descendo por entre as copas das árvores geladas, indo em direção ao chão da floresta. E a primeira suposição deles é totalmente lógica, sabe? Muito pragmática. Eles acham que uma aeronave, possivelmente um caça mesmo, tinha caído. Faz tudo sentido para quem trabalha em uma base aérea, né? Total. Então eles entram na mata para investigar. Mas imediatamente o próprio ambiente mostra que algo está muito errado. Os animais de uma fazenda vizinha começam a entrar num frenesi absurdo, fazendo um barulho ensurdecedor. Aquele instinto animal de que algo não pertence àquele lugar. Isso. E no meio dessa confusão, dois homens avançam mais fundo na escuridão. O sargento Jim Penniston e o aviador John Burroughs. E é aqui, Lucas, que os registros saem de um simples patrulhamento de rotina para algo que, desafia totalmente a nossa compreensão da física. E o relato do Penniston, que foi documentado logo em seguida, é incrivelmente detalhado. É fascinante porque ele descreve ter se deparado, não com destroços flamejantes de um avião caído, mas com uma nave intacta. Inteira. Inteirinha. De formato triangular, medindo mais ou menos uns 2,70 metros de comprimento por 1,80 de altura. O material era preto, completamente liso, tipo um vidro opaco, e o objeto estava em silêncio absoluto. Nada de motores ou turbinas, né? Nada. Ele estava apoiado no chão da floresta por 3 pernas, e a superfície da nave estava coberta por símbolos em relevo. O Penniston descreveu esses símbolos como sendo semelhantes a hieróglifos, sabe? Sim, e tinha um que se destacava, não é? Exatamente. Tinha um símbolo específico que chamou muito a atenção dele, um triângulo inscrito dentro de um círculo. E a situação ganha uma dimensão muito mais complexa, porque o Penniston não ficou lá só observando de longe paralisado. Ele foi investigar mesmo. Ele estendeu a mão e tocou a superfície daquele objeto.
E o relato é que o material estava quente e que ao passar os dedos sobre aqueles símbolos, ele sentiu como se uma carga de eletricidade estática estivesse, sabe, se acumulando no ar ao redor dele. Aquela tensão elétrica que arrepia os pelos do braço? Isso mesmo. E então ocorre um evento super traumático. Do nada, há um clarão branco ofuscante. O Peniston relata que ele fica temporariamente sem visão e sem audição. Ele fica completamente isolado em uma espécie de vazio branco. Caramba! E quando os sentidos dele finalmente retornam, a nave recolheu aquelas 3 pernas e subiu pelo meio das árvores em completo silêncio, sem quebrar nenhum galho e simplesmente desapareceu no céu. É uma imagem que não sai da cabeça. Sim, mas olha, eu confesso que eu estou empacada nesse clarão branco. Se a gente assumir que isso foi um colapso psicológico, o que realmente está acontecendo no cérebro dele naquele momento? É uma boa pergunta. Porque, ter um flash de luz branca e uma perda sensorial completa não parece um ataque de pânico tradicional com taquicardia e hiperventilação, sabe? É uma excelente distinção, de verdade. Psicologicamente, a gente sabe que um estresse agudo e totalmente incompreensível pode causar um episódio dissociativo severo. Uhum. O cérebro fica tão sobrecarregado por estímulos que ele não consegue categorizar, que pode literalmente desligar o processamento sensorial temporariamente para se proteger. É um mecanismo básico de defesa. Faz sentido, como se o sistema desse um reset. Exato. No entanto, se a gente olhar bem para a reação do Peniston nas horas seguintes ao evento, o quadro se afasta de um simples trauma psicológico, sabe? Aponta para um impacto neurológico muito mais profundo e contínuo. O que aconteceu quando ele voltou? Quando ele voltou para a base, ele foi incapaz de dormir. A mente dele foi inundada por uma enxurrada visual constante. Ele via sem parar sequências de números 1s e 0s. Literalmente uma compulsão por código binário? Sim, uma compulsão física mesmo, que tomou conta dele. E isso levou o cara a preencher 16 páginas de um caderno militar com sequências ininterruptas de código binário. 16 páginas de 1s e 0s. De uma vez só. Depois que as visões finalmente pararam, ele simplesmente guardou esse caderno e escondeu ele. E olha, essa reação tão extrema não se alinha perfeitamente com um ataque de pânico comum ou estresse pós-traumático inicial. Parece outra coisa. Parece mais o resultado de uma interação exógena com o sistema nervoso central dele, sabe? Como se uma informação tivesse sido forçada para dentro do cérebro. Mas é aí que está. Se a gente tivesse apenas esse caderno e o relato do Peniston, céticos poderiam argumentar, e com total razão eu diria, que os 2 homens sofreram algum tipo de alucinação coletiva severa por causa do frio e do cansaço, ou que elaboraram uma história. É o argumento mais fácil, né? Sim, só que o evento não terminou ali. A floresta em si corroborou a história deles. Na manhã seguinte, as equipes voltaram ao local já com a luz do dia e encontraram provas físicas incontestáveis de que algo denso e muito pesado esteve de fato lá. As marcas no solo. Exato. Havia 3 depressões muito claras na terra dura e congelada. Elas estavam dispostas em um formato triangular perfeito, com distâncias totalmente equidistantes entre si. E é aqui que a ciência forense entra de uma forma fascinante para travar a narrativa, impedindo que digam que era só imaginação. Porque naquela mesma manhã, o próprio Peniston usou gesso comum para fazer moldes daquelas depressões no solo. Um procedimento padrão de polícia militar, né? Sim. E aí, dias depois, quando as investigações avançaram e outras equipes externas de especialistas vieram coletar amostras de terra do local, a análise laboratorial encontrou algo interessante. O que eles acharam? Vestígios de carbonato de cálcio nas amostras de terra. E o pulo do gato é que esse carbonato de cálcio veio justamente da degradação do gesso que o Peniston usou lá no primeiro dia. Nossa, então isso elimina totalmente a teoria de que as equipes seguintes que foram lá mediram coisas no lugar errado da floresta. Exatamente. Isso prova cientificamente e há sem sombra de dúvida que todas as equipes de inteligência e de radiação que investigaram a floresta posteriormente estavam focadas milimetricamente no mesmo local geográfico da primeira noite. Não teve erro de GPS, nem confusão de coordenadas. Nenhum erro.
O solo analisado depois era exatamente o mesmo solo onde o tal objeto pousou. O que prepara o terreno literalmente para a noite de 28 de dezembro, que foi a segunda incursão massiva na floresta. E é aqui que a documentação muda completamente de patamar. É o momento chave do caso. Sim, o tenente-coronel Charles I. Holt, que era nada menos que o subcomandante da base inteira, decide que já chega de boatos entre os soldados. Ele é um cético assumido e vai para a floresta liderar uma equipe ele mesmo, focado em desmascarar a história. Ele queria acabar com o circo. Isso. E ele leva consigo um gravador de microcassete. Só que o que ele acaba registrando é uma fita contínua de 18 minutos, que hoje se tornou um dos documentos sonoros mais analisados e famosos de toda a história militar. E o aspecto mais impressionante da fita do Holt, na minha opinião, não é nem o que eles encontram, mas como eles reagem àquilo. Não há gritaria, não tem histeria, sabe? É um áudio muito frio. Muito frio. A fita documenta oficiais altamente treinados, no meio do escuro e de um frio de matar, operando instrumentos científicos com extrema calma. Eles relatam lá a descoberta de árvores adjacentes fisicamente danificadas. Sim, com galhos quebrados. Isso, quebras e marcas voltadas para o centro exato do local do pouso. Isso sugere fortemente que algo desceu de cima para baixo, forçando fisicamente a vegetação. E tinha também a questão da seiva, né? Sim. Eles documentam na fita que havia seiva de pinheiro cristalizada nos troncos que estavam voltados para o centro. Como se aquelas árvores tivessem sido expostas a uma fonte de calor radiante muito intensa e repentina. A seiva simplesmente ferveu e cristalizou. Caramba! E então eles começam a usar o contador Geiger. E as leituras simplesmente disparam, justo no centro daquelas depressões triangulares que se formaram no solo. É a prova de que não era só mato amassado. Exato! Mas como a gente deve interpretar essas medições de radiação? Era uma quantidade perigosa para quem estava lá? Olha, não era uma radiação letal de nível de fusão nuclear, daquelas que derretem a pele. Mas era significativamente mais alta do que a radiação de fundo natural que você esperaria de uma floresta na Inglaterra. E o mais importante, ela era concentrada. Como assim, concentrada? Pense no contador Geiger nesse cenário como um termômetro sendo segurado sobre uma boca de fogão que acabou de ser desligada. Ah, entendi. Sabe, o calor residual não vai te matar naquele momento, mas ele prova irrefutavelmente que algo massivo, muito energético e totalmente artificial esteve ligado ali pouco tempo antes. Mesmo que a panela já não esteja mais lá, a energia ficou. E o padrão da radiação confirmava exatamente o formato triangular. Nossa, isso é arrepiador. E no meio dessas medições todas tão meticulosas, o evento meio que se repete ao vivo. O Holt e a equipe dele começam a observar uma luz vermelha se movendo de forma muito ágil por entre as árvores. E a disciplina deles entra em ação de novo. Sim, o Holt ordena na hora que apaguem as lanternas, a equipe passa a observar tudo usando equipamentos de visão noturna e a fita registra no áudio o momento em que 3 objetos aparecem no céu. Objetos que não eram normais. De jeito nenhum. O Holt vai narrando em tempo real que eles se parecem com estrelas brilhantes, mas estão fazendo movimentos angulares muito bruscos, movimentos que são fisicamente impossíveis para qualquer aeronave militar ou civil conhecida, e emitindo luzes vermelhas, verdes e azuis. É uma dança no céu. E então vem o clímax absoluto do áudio, que é bizarro. O Holt narra um desses objetos parando e disparando um feixe de luz super concentrado que desce do céu diretamente para a área de armazenamento de armas da base militar. É surreal demais ouvir essa fita. Muito. Ele relata um raio sendo disparado contra um arsenal que na prática guardava ogivas nucleares da OTAN. E ele faz isso com a calma burocrática de alguém que está lendo uma lista de compras no mercado. É o poder do treinamento militar extremo se sobrepondo à quebra total da realidade. Como ele conseguiu manter a calma? O Holt é formatado para observar e reportar. Ele estava tentando, ali na hora, usar o vocabulário militar disponível no cérebro dele para categorizar algo que simplesmente não possuía categoria. Manter a voz neutra e descrever os ângulos operacionais era a única âncora que a mente dele tinha para não sucumbir ao choque completo. Faz todo sentido.
Mas olha, com um evento dessa magnitude, esparramado por várias noites seguidas e envolvendo dezenas de militares de alta patente, o governo inevitavelmente ia precisar apresentar algumas explicações para a mídia e para o público, né? Sim, eles não podiam simplesmente ignorar. Quais foram as respostas oficiais para tudo isso? Porque imagino que não confirmaram que foi uma nave. Com certeza não. As explicações oficiais fragmentaram o evento para tentar dar sentido a ele. O Ministério da Defesa do Reino Unido sugeriu que a luz vista lá na primeira noite, quando o Peniston entrou, foi na verdade um meteoro cruzando a atmosfera sobre o sul da Inglaterra. Tá, um meteoro. E a segunda noite? Para a segunda noite, a luz vermelha piscante que o Holt observou por entre as árvores foi atribuída ao farol de Orford Ness, que fica localizado na costa ali perto da floresta. E aqueles objetos no céu com movimentos malucos que o Holt gravou? A versão oficial do governo afirma que eram apenas estrelas muito brilhantes cintilando perto do horizonte, e que a atmosfera causou uma distorção óptica, criando a ilusão de que elas estavam se movendo rápido e mudando de cor. Olha, sendo muito justa aqui, erros de identificação acontecem, mesmo com profissionais altamente treinados. E, isoladamente, essas coisas até fazem sentido. Sim, em partes separadas dá para comprar ideia. Né? Um meteoro ilumina o céu, de repente, pode parecer que caiu perto. Um farol por entre os troncos de uma floresta escura pode piscar intensamente e enganar a visão. E estrelas muito distorcidas no horizonte podem realmente parecer que estão dançando. Exato. Se analisarmos cada fragmento isolado do seu contexto, sim, faz algum sentido. Mas quando aplicamos o pensamento sistêmico e olhamos o todo, a gente se depara com uma barreira cognitiva gigantesca que os governos frequentemente usam para abafar anomalias muito complexas. Como a gente chama isso? A gente pode chamar isso de o problema do composto. A explicação oficial exige que a gente acredite cegamente em uma cascata de ilusões simultâneas, totalmente não relacionadas entre si, ocorrendo ao mesmo tempo e afetando dezenas de pessoas treinadas. Pessoas usando equipamentos de visão noturna, né? Sim, tudo isso em noites diferentes ainda por cima. É um acúmulo de coincidências improvável demais para digerir. Totalmente improvável. Um farol não explica um objeto sólido pousado no chão, quente ao toque, apoiado em pernas e coberto de símbolos em relevo. Um meteoro queimando na alta atmosfera não explica de forma alguma as leituras de radiação localizadas no solo e muito menos a seiva da árvore cristalizada por um calor extremo e direcionado. E acho que o principal: estrelas cintilando no horizonte definitivamente não disparam feixes de luz direcionados como lasers para o setor de armas nucleares de uma base de segurança máxima. Jamais. O problema do composto mostra que a burocracia compartimentaliza os dados até que eles percam totalmente o sentido, em vez de olhar para a interconexão óbvia dos fatos. Eles dividem para enfraquecer o relato. E isso nos traz de volta ao ponto que considero o mais tangível dessa história inteira: o custo humano. Rendlesham se separa da imensa maioria dos relatos de avistamentos anômalos porque o dano físico e contínuo causado aos envolvidos não é uma historinha, é inegável. E documentado. Sim. O aviador John Burroughs, que estava com Peniston naquela primeira noite, desenvolveu problemas cardíacos super severos depois do incidente. Problemas que exigiram que ele passasse por uma cirurgia de coração aberto para substituir a válvula. Um procedimento gravíssimo. Muito. O Peniston desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático profundo e sabe o que é pior? Por décadas, esses homens simplesmente não conseguiram acessar seus próprios registros médicos militares para obter um tratamento adequado. Os arquivos estavam trancados, bloqueados sob sigilo. É um absurdo. E é aqui que a gente precisa destrinchar aquele jargão técnico da decisão do governo dos Estados Unidos de 2015 que você mencionou lá no começo. A da aposentadoria por invalidez. Isso. Os documentos legais que finalmente garantiram a aposentadoria integral do Burroughs associaram explicitamente, com todas as letras, os danos cardíacos dele à tal radiação eletromagnética não ionizante de banda larga. Mas o que isso significa na prática, Lucas? Porque, veja bem, quando a gente ouve a palavra radiação, a mente
mente de quase todo mundo vai imediatamente para bombas nucleares ou para um desastre tipo Chernobyl, não? É uma distinção crucial que precisa ser feita para entender o caso. A radiação de Chernobyl, por exemplo, é ionizante. Ela tem energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos do nosso corpo. Ela quebra as ligações químicas, não é? Exato. Ela quebra ligações químicas e altera o DNA diretamente, causando câncer e falência múltipla dos órgãos. A radiação não ionizante de banda larga atua de uma forma bem diferente. Ela é essencialmente energia de micro-ondas. Como aquelas de antenas? Sim, em níveis extremamente baixos. É o que os nossos celulares e o Wi-Fi usam o tempo todo. Mas em doses massivas e concentradas, ela interage com a matéria de outra forma. Ela não vai alterar o seu DNA instantaneamente, mas ela basicamente cozinha os tecidos internos através do calor profundo. Nossa, que horror! E ela causa um caos absoluto nos impulsos elétricos do corpo. E o coração humano é o quê? É uma máquina puramente elétrica. Sim, ele funciona com base em impulsos elétricos. Exato. Uma exposição maciça a essa frequência não ionizante, muito forte, pode danificar o tecido muscular e desregular completamente o ritmo elétrico cardíaco a longo prazo. O que se alinha perfeitamente com a necessidade cirúrgica de abrir o peito do Burroughs. Essa explicação médica muda o jogo, porque estamos falando de uma admissão legal, embasada em avaliações de juntas médicas militares, de que um soldado foi fisicamente avariado por uma fonte anômala, invisível e de alta energia dentro de uma floresta inglesa. É a comprovação física irrefutável. Não estamos discutindo crenças ou quem viu que luz no céu. Estamos discutindo fatos previdenciários e impactos biológicos reais. Mas assim como a biologia nos ancora nessa realidade mais fria, a gente precisa olhar para um elemento que nos puxa violentamente de volta para o bizarro nessa história. O tal caderno do Peniston. Ah, o caderno. Sim, você lembra daquelas 16 páginas de código binário que ele escreveu febrilmente na manhã seguinte ao toque na nave? Os 11 zeros. Isso. Em 2010, 30 anos após o evento, ele finalmente resolveu tornar o conteúdo desse caderno totalmente público. E aí, investigadores independentes pegaram aquelas sequências de 11 zeros e decidiram traduzir tudo isso para o inglês usando um formato bem conhecido de computação, o formato ASCII. Tá, e o que saiu disso? O resultado formou uma mensagem bem clara em inglês, que dizia: exploração da humanidade, continuo para avanço planetário, olhos dos nossos olhos, ano de origem 8100. Caramba, parece ficção científica pura. Demais. E além desse texto, a conversão do código revelou coordenadas geográficas muito precisas do globo terrestre, apontando para lugares como as pirâmides de Gizé, as famosas linhas de Nazca no Peru e uma área submersa no oceano, correspondente àquela ilha mitológica irlandesa chamada High Brazil. Espera aí, pausa rápida nisso. Você está me dizendo que uma inteligência supostamente muito avançada, que vem do ano de 8100, resolveu se comunicar despejando dados na mente de um soldado usando ASCII? É, o código padrão de computação. Mas tipo um padrão de codificação de texto que foi inventado na Terra na década de 1960. Isso soa, sabe, incrivelmente conveniente? Parece a prova final que faltava para os céticos que isso foi uma invenção ou uma farsa muito elaborada do próprio Peniston. Por que diabos eles usariam ASCII? É, sem dúvida, a primeira coisa que salta aos olhos de qualquer analista sério de dados. O ASCII, que significa American Standard Code for Information Interchange, é um protocolo totalmente terrestre, humano. Sim, foi criado pelos nossos engenheiros. Exato. Foi criado para padronizar como os nossos computadores representam as letras e os números. É uma ferramenta muito recente. Então a ideia de que uma entidade vinda do ano 8100 ou de alguma civilização fora da Terra usaria o nosso ASCII para mandar uma mensagem é completamente paradoxal. É quase absurdo. E os céticos usam exatamente isso para tentar invalidar todo o relato dele de uma vez. Além disso, tem outro detalhe. O Peniston anotou datas no topo daquelas páginas que apresentavam algumas inconsistências de fuso horário. Então, com tudo isso, como é que a gente interpreta essa parte do caderno sem simplesmente descartar o evento da floresta inteiro como mentira? O que nos impede de fechar o caso com uma simples fraude fabricada é o comportamento humano bizarro ao redor desse caderno.
a gente precisa lembrar de quem estamos falando aqui. Um jovem soldado. Sim, o Peniston era um jovem policial militar de apenas 26 anos no ano de 1980, cujo único foco de treinamento era a segurança física de uma base bélica. Ele não tinha a menor formação em ciência da computação ou programação. E nos anos 80, a computação não era algo que todo mundo tinha em casa, né? Exatamente. O ASCII não era um conhecimento de domínio público comum na época como é hoje que a gente joga no Google. Então, por que esse jovem sentaria na manhã seguinte a um evento super traumático e preencheria páginas e mais páginas com código binário perfeito? Um código capaz de ser traduzido décadas depois. Isso. Se fosse apenas para chamar atenção, por que fazer algo tão complexo? E tem a maior contradição de todas. Se foi uma farsa premeditada para ganhar dinheiro ou fama, por que ele escondeu o caderno às 7 chaves e se recusou a falar sobre ele ativamente durante 30 longos anos? É um ponto excelente. O comportamento dele não condiz em nada com o de um fraudador que está sempre buscando os holofotes e querendo vender livro no dia seguinte. Nem um pouco. Ele ficou em silêncio e sofreu com aquilo. E esse mistério profundo acaba nos forçando a encarar o papel das próprias instituições no controle da narrativa oficial. O que nos leva ao Ministério da Defesa do Reino Unido, o famoso MOD, em inglês. Essa parte é de deixar qualquer um louco. É sim, porque anos após o evento, pesquisadores tentaram acessar os arquivos oficiais sobre o caso Rendlesham, usando as leis de liberdade de informação lá do país. E a resposta que o MOD deu foi simplesmente chocante. O que eles disseram? Todos, absolutamente todos os documentos e os arquivos de inteligência do governo, referentes especificamente àquelas noites, desapareceram. Eles não estão classificados sob sigilo máximo com tarja preta ou algo assim. Eles simplesmente sumiram dos servidores e dos arquivos físicos do governo. Evaporaram. E vamos ser sinceros, né? Num sistema governamental, um desaparecimento em massa assim nunca, jamais é um mero acidente administrativo de alguém que derrubou café no papel. É um apagamento coordenado. Com certeza. E isso é algo com que qualquer pessoa que acompanha a gente hoje pode se relacionar muito bem. A gente vive em uma era em que a transparência digital e a confiança nessas instituições estão numa crise profunda. A gente desconfia de tudo. Exato. Como é que a gente lida com um mundo onde dados concretos, marcas no chão, cirurgias no coração, parecem contradizer frontalmente a narrativa limpinha que nos é vendida? É um lembrete fascinante para quem faz pesquisa séria hoje em dia. Às vezes a ausência completa de um arquivo, especialmente em um ambiente militar, onde até o consumo de clipes de papel é documentado à exaustão. A ausência é a prova. Isso. A ausência do arquivo é a peça de evidência mais alta e escandalosa que você pode encontrar no caso. O vácuo de informação grita na nossa cara. De escrutínio pesado só por causa de testemunhos sobre luzes no céu escuro. Teve muito mais que isso? Sim, ele resistiu porque é totalmente ancorado em burocracia governamental e cicatrizes físicas. Quando a gente remove a tal estrela cintilante e o farol da costa da equação, o que sobra é inegável, sólido. E o que sobra? Sobram depressões profundas no solo, preenchidas com gesso militar, que depois virou pó de carbonato de cálcio nos laboratórios. Sobra o peito cirurgicamente aberto e costurado de um soldado veterano que perdeu a saúde. Sobra o áudio magnético autêntico de um tenente-coronel cético empunhando um contador Geiger na madrugada. E, claro, sobram arquivos de inteligência de um país inteiro que simplesmente evaporaram no ar sem deixar rastros. É impressionante. E para encerrar essa nossa análise profunda de hoje, eu quero deixar uma última perspectiva que eu acho que raramente ganha os holofotes na mídia, mas que eu pessoalmente considero a mais perturbadora de todas as peças desse quebra-cabeça. Qual seria? Lembra do tenente-coronel Holt? Aquele subcomandante cético que gravou a fita do microcassete? Ele redigiu um memorando oficial rigorosíssimo depois, detalhando absolutamente tudo o que aconteceu naquelas noites. O famoso memorando Holt.
Exatamente. Ele enviou esse relatório diretamente pela sua cadeia de comando para cima, reportando não apenas anomalias visuais, mas afirmando formalmente que feixes de luz desconhecidos foram disparados, tipo laser, contra o arsenal de armas nucleares da OTAN que estava sob a guarda dele. Um incidente de segurança nacional de nível máximo. Sem dúvida. Mas, no entanto, em várias entrevistas posteriores que ele deu ao longo dos anos, o Halt declarou uma coisa que é assustadora. Ele nunca foi chamado para um interrogatório. Nunca. Ninguém chamou ele para conversar. Ninguém, nenhum general, nenhum oficial de inteligência militar do alto escalão sentou com ele em uma sala fechada e segura para perguntar o que diabos estava acontecendo na maldita floresta de Rendlesham. Houve apenas um silêncio absoluto e burocrático de cima para baixo. Isso é de arrepiar. Para pensar nisso por um momento. Se o comandante em exercício de uma instalação nuclear relata que luzes não identificadas dispararam raios contra as próprias ogivas americanas e o comando superior de Washington simplesmente não entra em pânico, não faz perguntas urgentes, não inicia uma devassa enorme na base no dia seguinte... É porque a resposta já estava lá. Será que isso significa que eles foram terrivelmente irresponsáveis com armas nucleares? Ou será que aquele silêncio de chumbo indica que o alto comando já sabia, sem sombra de dúvida, o que estava pairando sobre aquelas árvores? O verdadeiro mistério de Rendlesham pode não ser apenas sobre o que pousou naquela floresta congelada, mas sobre quem já os estava esperando ali. Lembrem-se, a realidade sempre tem suas missões secundárias.